agora o programa LESC Cidadania. ITCMD é o imposto que deve ser pago por quem recebe bens de herança ou doação. Por exemplo, se você receber dinheiro de um carro, um apartamento ou outros bens, você precisa fazer a declaração e o pagamento. O Estado de São Paulo, imposto imóvel a taxa de 4%. Um projeto de lei que pretende reduzir o imposto de imóvel para 1%. E para falar sobre esse tema, encontra-se aqui no nosso estúdio Júlio César Sanches, advogado especialista em direito imobiliário. Tudo bem, doutor? Tudo bem, é um prazer, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Professor, a primeira pergunta, eu queria que o senhor falasse na prática o que é esse imposto para quem está em casa. Esse imposto, nós estamos falando de um imposto que pode ser cobrado em caso de inventário. Então ocorre o falecimento, eu vou regularizar esses imóveis do falecido, da falecida, ele pode ser cobrado, ele é cobrado, e também na doação em vida. Quando eu vou doar com usufruto vitalício, sem usufruto, quando eu vou doar meus bens, esse imposto, esse tributo pode ser cobrado também. Sim. E professor, como é que funciona? Por exemplo, hoje nós estamos falando que é um projeto de lei que está em tramitação aqui na casa, que é só imóvel, ok. Mas todos os bens entram esse imposto? Entra. Na verdade, quando eu penso em doar, eu vou pagar essa tributação. Quando ocorre o falecimento, eu também tenho que fazer um inventário, e no inventário judicial ou extrajudicial, que é aquele feito no cartório ou feito no Poder Judiciário, eu também vou ter que recolher esse tributo. Então ele é obrigatório no Brasil todo, no país todo. Engraçado que no estado de São Paulo, nós temos aí uma alíquota de 4%, um valor fixo. Alguns estados podem chegar até 8%, dependendo do valor do patrimônio. Então, essa redução, esse projeto de lei é interessante porque nós vamos reduzir ainda mais. O estado de São Paulo já é reconhecido como o estado que tem aí a alíquota menor, ou pelo menos a mediana. Então, se esse projeto de lei de fato ocorrer, vamos diminuir ainda mais. Mas como é que funciona, doutor, na prática? Por exemplo, ele tem o valor da casa, ok? E aí é embasado nesses 4% no valor em cima da casa do imposto? Funciona assim, eu vou fazer um inventário, o inventário eu posso fazer judicial, é uma ação judicial de inventário, ou eu posso fazer no cartório. Quando eu falo fazer no cartório, eu vou usar o tabelião de notas, que vai lavrar a escritura pública. Quando eu faço um inventário judicial ou extrajudicial, eu sou obrigado nesse procedimento a recolher esse tributo, para que o inventário possa ser registrado, no caso do inventário extrajudicial, e no caso judicial, para que o processo possa ter o seu devido andamento. Então, o recolhimento desse tributo é obrigatório quando eu faço inventário judicial ou extrajudicial. No caso da doação, eu vou doar um bem para você. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que recolher esse tributo para depois conseguir registrar a escritura pública no cartório de registro de imóveis. Nós temos duas funções, dois cartórios diferentes envolvidos. O tabelião de notas, que lavra a escritura pública de inventário extrajudicial, o cartório tabelião de notas também que vai lavrar uma escritura pública de doação e o cartório que vai fiscalizar o recolhimento desse tributo. Então eu vou ter que juntar a guia de pagamento, o comprovante de pagamento desse tributo, para que eu consiga registrar no cartório de imóveis e eu consiga efetivar a transação imobiliária, que é uma transação imobiliária ou em vida ou em morte, doação em vida, já com o inventário após morte. Entendi. E professor, como que fica assim, a pessoa que não fazer a declaração, qual que é a punição? Ela pode perder? Nós temos duas situações. A primeira situação, que quem não recolhe esse tributo para o inventário da doação não vai conseguir efetivar o negócio. Então eu não vou conseguir doar. Eu não vou conseguir fazer a transmissão do falecido para os herdeiros. Herdeiros nós somos até o momento que a gente registra o imóvel. A hora que eu registro o imóvel, eu deixo de ser herdeiro e passo a ser proprietário. Se eu tenho irmãos, tem viúva no meio, vira coproprietário. Então a partir do momento que eu deixo de recolher esse tributo, eu não consigo efetivar essa regularização. Na doação, a mesma coisa. Se eu não recolho esse tributo, eu não consigo fazer a doação. Eu quero doar um bem para você. Eu preciso recolher esse tributo para que o cartório aceite, não só lavrar a escritura pública, o tabelião de notas, como o registro de imóveis competente fazer o efetivo registro. Sim. Professor, eu achei interessante que eu estava lendo uma pesquisa que 50% dos imóveis não estão regularizados. Eu quero que o senhor explique por quê. É verdade. No Brasil, algumas pesquisas falam até de 73%. É verdade. O brasileiro ele gosta de comprar através de contratos de gaveta. E aí não podemos culpar o brasileiro. Na verdade, isso acontece porque quando você compra um imóvel irregular, sem registro, sem escritura pública, você está comprando a posse. E é muito mais em conta. Quando você paga um valor X por um imóvel regularizado, você paga um valor muito menor, 30%, 40%, 50% quando ele é um imóvel irregular. Não tem a segurança que o imóvel regular nos dá, mas é o que o brasileiro faz no dia a dia, né?
nós temos aí várias formas para regularizar um imóvel. Quando nós compramos e vendemos um imóvel irregular, também existe contrato correto, viu? Qual que é o contrato correto hoje? Porque tudo é compra e venda, né? Compra e venda é compra e venda. Você pega um advogado, um corretor de imóveis que não é da área, tudo é compra e venda. E esse é um grande erro. Eu falo muito para os meus alunos em relação a isso, porque depois você não tem um documento que não serve para nada. Serve para nada. Quando nós falamos de contrato de compra e venda, eu preciso seguir o Código Civil, artigo 108. Ou seja, eu preciso fazer por escritura pública. Eu preciso ir lá no tabelião de notas, lavrar a escritura pública de compra e venda, obrigatoriamente, se a transação for superior a 40 salários mínimos, para que eu consiga registrar esse imóvel no meu nome. A transação regular de um imóvel, ela se dá através de 3 passos. Primeiro, recolhimento de tributo, que não é esse, já é outro tributo. Depois, segundo, lavrar a escritura pública. E terceiro, registrar no cartório de imóveis competente. Quando nós compramos um imóvel irregular, o correto não é chamar de compra e venda, mas de cessão de direitos possessórios e afins. E aí eu queria trazer uma ideia muito importante, que é real, que é a soma de posse. Você já ouviu falar sobre isso? Não, traduza. É muito interessante, eu acho maravilhoso. Então, um exemplo, você tem a posse, você tem um imóvel irregular que você mora há 20 anos. Eu compro esse imóvel irregular de você, da sua pessoa, e eu faço uso capião com um dia de posse. Quem não conhece esse assunto fala, meu Deus, que absurdo, como pode fazer uso capião com um dia de posse? Dá para fazer no Brasil. Eu compro de você a posse, então eu compro cessão de direitos possessórios e afins com uma cláusula de soma de posse. Então eu uso a sua posse, mas a ação vai estar no meu nome. Se eu ganhar a ação de uso capião... O que é esse capião, doutor? Só para quem está em casa. Uso capião é a forma de adquirir a propriedade de forma originária. Quando eu falo de uso capião, todo mundo tem direito a fazer uso capião quando tem a posse, mansa e pacífica e animus domini. O que é animus domini? É a alma de dono. Eu me acho dono. Por mais que todo mundo ache que você não é dono, mas você se acha dono. Então eu posso fazer uso capião através de uma ação judicial ou um procedimento no cartório e eu vou me tornar dono do imóvel. Eu vou regularizar o imóvel, vou ter o meu nome no cartório de imóveis. Olha que interessante, eu compro através de cessão de direitos possessórios, nunca tive a posse e faço uso capião no meu nome e consigo regularizar. É uma das formas que nós temos para regularizar imóveis no Brasil. Entendi. E professor, e como funciona aquelas pessoas que compram um imóvel sem inventário? Porque acontece isso. Acontece muito. Na verdade, eu vejo que regularização de imóveis é um assunto que merece muita atenção. Sim, sim. E o YouTube ficou muito poluído, né? Sim, sim. Hoje você liga uma câmera e sai falando o que você quer. E eu vejo cada informações absurdas a respeito de regularização de imóveis. Sim, sim. O imóvel, quando eu faço inventário, ele não é regularizado por si só. Ah, fez inventário, o imóvel está regularizado. Não. Eu preciso fazer o inventário do falecido, da falecida, do morto, e eu preciso conseguir registrar no nome dos herdeiros. Então, o inventário, se for judicial, eu tenho que registrar o formal de partilha. O inventário, se for extrajudicial, eu tenho que registrar a escritura pública no cartório de imóveis competente. Só assim eu deixo de ser herdeiro e passo a ser proprietário. Então, uma grande confusão é essa também. Porque as pessoas, o brasileiro, muitas vezes mal informado, ele acha que fez o inventário, acabou, o imóvel está regularizado. E não está, não está regularizado. Porque não é só fazer o inventário judicial ou extrajudicial, é conseguir fazer o registro. Aí a certidão de propriedade vai sair no meu nome, ou seja, agora eu tenho o registro. O Brasil ele tá passando por uma fase de muitas mudanças em relação à regularização de imóveis. Nós temos vários institutos novos, a REURB. Hoje nós podemos dizer que nós temos 3 tipos de regularizações. A judicial, são ações judiciais, várias ações, uso capião, adjudicação compulsória, demarcação de terras, divisão de terras, retificação de área. São várias ações que eu posso usar o Poder Judiciário para regularizar um imóvel. Mas nós temos a segunda regularização, que é a forma extrajudicial. Então, o inventário extrajudicial, talvez o divórcio com partilha de bens extrajudicial, talvez a adjudicação compulsória extrajudicial. Então, nós temos muitas ferramentas, instrumentos extrajudiciais. Nós não usamos a ação. Usamos o cartório, em regra o tabelião, e também o registrador, salvo exceção a adjudicação compulsória, que eu não preciso da escritura pública. E temos a terceira forma de regularizar um imóvel no Brasil, que é a administrativa. E aí eu trago um grande exemplo, já dentro do nosso assunto, é a REURB, né? A regularização fundiária. Então, hoje eu posso fazer um requerimento, protocolo na prefeitura, na comissão de regularização fundiária, falando que eu tenho 10 anos de posse, 20 anos de posse, um contrato de gaveta. Se a prefeitura, se a comissão de regularização fundiária entender que é necessário sim regularizar esse imóvel, vai deferir o meu pedido, vai expedir uma certidão chamada certidão de regularização fundiária. Eu vou pegar essa certidão, vou no cartório de imóveis e vou registrar. O efeito é como se fosse um uso capião, mas de forma totalmente administrativa. Olha que interessante, nós temos 3 caminhos para regularizar imóveis no Brasil. Judicial, extrajudicial e o administrativo, que é a REURB, a regularização fundiária, que é a grande novidade no Brasil até hoje, nesse momento, sobre regularização de imóveis.
Esse tributo, o ITCMD, nós estamos falando do quê? De inventário e também doação. Então, esse tributo vai ser cobrado e fiscalizado quando eu uso o quê? O Poder Judiciário, a ação, ou uso o cartório extrajudicial. Doutora, é um assunto importante porque, assim, 50% dos imóveis não estão regularizados. Verdade. Muitas vezes, a pessoa não tem um poder aquisitivo e não consegue, naquele momento, regularizar. Ela pode, futuramente, perder esse imóvel? Pode. Na verdade... Tem tempo de duração? Na verdade, venderam para nós. Quem não tem o registro não é dono. Concordo. Não tem uma segurança absoluta, é uma segurança relativa, porque pode ser desapropriado, pode sofrer uma requisição. É a maior segurança que nós temos. Mas, por outro lado, nós não podemos desprezar, do jeito que o brasileiro nós desprezamos, a posse. Né? Quem tem a posse tem vários direitos. Entre esses direitos, tem o direito de regularizar o imóvel, enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Tem o direito de usar as ações possessórias. Então, se eu tenho a posse, eu tenho um imóvel irregular, se alguém invadir minha casa, seja rural ou urbana, eu posso fazer ações. Reintegração de posse, manutenção de posse. Então, a ideia de desvalorizar a posse do jeito que nós fazemos é totalmente equivocada. Porque a posse é muita coisa, a posse é um direito sui generis. Claro que não dá para comparar a posse com propriedade. Hoje, se eu quero transformar minha posse em propriedade, dá para fazer isso. E aí eu teria que escolher o melhor instrumento. Muitas vezes não dá para escolher, no caso do inventário. Né? Morreu, faleceu, não é uso capião. No caso é inventário. Mas nem sempre também vou fazer inventário. Existem algumas ações que eu consigo pular esses tributos. Quer ver um exemplo? Um falecido vem a óbito e ele deixa um imóvel irregular. Então ele deixou uma casa, um sobrado lindo, só que irregular. Não estava no nome dele. O imóvel não tem escritura pública, não tem registro. E aí? Nesse caso, tem muita gente que opta em fazer um inventário. E talvez não seja a alternativa melhor. E qual que é o valor desse inventário? Esse inventário nós podemos calcular até 15% do valor do patrimônio. Olha como é caro. Porque tem honorários advocatícios, custas processuais, tributação, que é 4% hoje no estado de São Paulo, alguns estados chegam a 8%. Além disso, tem que registrar, eu vou pagar para registrar. Ah, mas eu vou fazer no cartório. Você vai fugir das custas judiciais, mas vai ter os emolumentos do cartório. Então, 6 por meia dúzia, né? Meu Deus. Então é caro. Fazer Muito, inventário no Brasil muito. é caro. Mas tem uma alternativa para a gente fugir do inventário. Qual? Quem está nos assistindo? Essa alternativa é de ouro, pessoa que está nos assistindo. Verdade, essa é de ouro. Aquele herdeiro que fala assim, quer chutar o balde, né? Eu não quero regularizar nada. Eu quero ver o que eu consigo ganhar disso aí e não quero regularizar nada. Existe essa possibilidade. Existe. Como? O herdeiro, ou os herdeiros, no plural, eles podem fazer a cessão de direitos hereditários. No Brasil, nós temos um artigo previsto dentro do Código Civil que o herdeiro, ou os herdeiros, podem vender o que tem, o direito que tem. Então, eu sou herdeiro, eu não tenho dinheiro para fazer inventário, para recolher o tributo, eu posso fazer o quê? Uma cessão de direitos hereditários, ela tem que ser feita por escritura pública, então atenção, tem que ser feita no tabelião de notas, qualquer tabelião de notas, que é o cartório com essas atribuições. Essa escritura pública tem que ter a anuência de todos os herdeiros, e quem quer comprar, compra. Quem compra a cessão de direitos hereditários pode fazer o quê? Um inventário. Então, eu vou comprar os seus direitos hereditários, porque você é herdeira. Eu vou ficar com um pepino, talvez, se eu quiser, e de fazer um inventário, com todas as despesas do inventário. Você vai pegar um valor menor que o valor de mercado, porque você está vendendo um imóvel irregular, de certa forma, mas não é nada ilícito, não é nada ilegal. É algo que o ordenamento jurídico permite. Então, nós temos dois instrumentos interessantes. Primeiro, a cessão de direitos possessórios, que é a compra e venda de imóvel irregular, e temos também a cessão de direitos hereditários. A cessão de direitos possessórios pode ser feita por escritura pública ou instrumento particular, que é muito comum. Já a cessão de direitos hereditários, não. Existe um formalismo. Esse formalismo, de fato, é fazer escritura pública com a anuência de todos os herdeiros. Então, olha que legal, uma alternativa. Claro, com certeza. Sou herdeiro, não tenho dinheiro, não tenho caixa. Sim, sim. Eu vou ficar com elefante branco, né? Sim. Eu posso vender o que eu tenho. O que eu tenho são os direitos hereditários. Então, eu vendo, vou pegar um valor abaixo de mercado, pelo menos vai entrar dinheiro, mas não vai sair dinheiro. É uma alternativa, Sim, né? eu vou até o cartório. Na verdade, o ideal é escolher um advogado, uma advogada da sua confiança, e aí esse advogado, em conjunto com você, vai analisar se é caso de inventário judicial ou extrajudicial. Em regra, eu posso fazer inventário no cartório quando não tem litígio. O que é litígio, doutor? Litígio é briga. Então, se um irmão quer vender, o outro irmão não quer, aquela confusão, né? Sim, um irmão quer fazer um inventário, o outro não quer, então é caso normalmente de inventário judicial. Tá. Agora, se tem menor incapaz, em regra eu também não posso fazer o inventário extrajudicial no cartório. Fazer o uso capião, o inventário no cartório é muito bom, é muito mais rápido, né? Eu fiz um inventário recentemente no cartório, ele sai em 30 dias. 30 dias. 30 dias ficou pronto. Tem uma situação
que eu nunca vou esquecer. Uma moça me procurou desesperada porque o pai e a mãe faleceram no mesmo dia. No mesmo dia dentro de casa. Ela saiu para cuidar do sepultamento da mãe, quando voltou o pai passou mal e faleceu dentro de casa. Meu Deus. O velório, né, o caixão do lado do outro, foi horrível. Mas ela contratou um advogado, o advogado fez uma ação de inventário judicial, só que ela já tinha vendido o imóvel, porque ela não queria mais morar na casa, ela tinha lembranças. Né? O que ocorreu? O inventário judicial ela conseguiu, ganhou a ação, mas não conseguiu registrar. Porque o advogado, na época, alegou morte por comoriência, morreu ao mesmo tempo, só que um morreu de manhã e outra tarde. O que nós fizemos? Fizemos um inventário extrajudicial, inventário no cartório. Também naquela época já durou 40 dias. Então, quando possível fazer no cartório, é uma opção interessante, uma opção rápida, célere. Sim. Professor, eu estava lendo aqui na pauta e tem já que a gente está falando sobre cartório, uma pergunta aqui. Qual que é a diferença de um imóvel regularizado no cartório e outro na prefeitura? Essa pergunta é sensacional. Parabéns pela pergunta, porque é o que o brasileiro confunde. Se tem algo que o brasileiro confunde, é regularização registral e regularização na prefeitura. Sim. O brasileiro, nós precisamos entender que são regularizações diferentes. É possível você ter um imóvel regularizado no cartório e irregular na prefeitura, porque você fez um chamado puxadinho. E vice-versa também. Então, como que eu faço a regularização registral? Através de meios judiciais, extrajudiciais e administrativos. Se eu conseguir regularizar no cartório, fica mais fácil, em regra, de regularizar na prefeitura. Mas, infelizmente, no Brasil, o sistema não é integrado. São regularizações diferentes. Essa confusão também acontece com escritura pública e registro, né? O brasileiro, normalmente, ele puxa lá da gaveta uma escritura pública e fala, o imóvel está no meu nome, eu sou dono, sou proprietário, aqui o registro. Só que você vai ver uma escritura pública. Quem faz escritura pública? O cartório e o tabelião de notas. Isso não é registro, só é dono quem tem o seu nome na matrícula do imóvel, certidão de propriedade, seja matrícula ou transcrição. Transcrição antes de 73, matrícula após 73. Isso dá para fazer uma analogia ao CPF e o SIC, né? Até hoje as pessoas falam, qual o número de CPF, qual o número de SIC? Matrícula e transcrição é a mesma coisa, só que mudou a nomenclatura de 73 para cá. Hoje é matrícula. Sim. E, professora, eu queria que a gente voltasse um pouco dessa coisa de inventário. Você falou que posso fazer a compra de um imóvel sem o inventário. Pode fazer. Não tem problema nenhum, não ficar irregular, entre aspas. Na verdade, as pessoas têm uma lei que fala do loteamento irregular. Então, quando nós vamos comprar um imóvel sem registro, quem escutou falar dessa lei, viu alguma coisa, fica assustado. Estou cometendo um crime, imóvel irregular. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Essa lei fala de quem? Do loteador que sai vendendo lotes de forma irregular. Isso sim é crime, tem lei, né? E normalmente o Ministério Público vai fazer a devida denúncia, a devida ação penal. Quando nós vendemos e compramos um imóvel irregular, isso não é crime, não é estelionato, não tem nada de errado. O errado é você vender falando para a pessoa, não, está regularizado, fique tranquilo, fique tranquila, né? É o que acontece muito, né? Aí já é um crime. Qual que é o crime, doutor? É estelionato. Tem outras tipificações, mas o estelionato acho que é a mais evidente. Porque eu estou enganando você, né? Olha, o imóvel está totalmente regular, e não está. Quando eu faço um contrato correto, que é a cessão de direitos possessórios e afins, na verdade eu não estou vendendo nada errado. E quem você está comprando não está comprando nada errado. É um direito sui generis. Cabe a você amanhã ou depois regularizar, através de uso capião, adjudicação compulsória, seja judicial, extrajudicial, seja uma regularização administrativa. Você vai analisar qual que é o melhor meio para regularizar isso. Infelizmente, outra coisa que eu queria falar aqui também, são os contratos mal feitos, né? Como você vai saber se o contrato é mal feito ou não? Que é uma questão difícil, até quando você não conhece o direito, a pessoa vai falar o lado positivo, aí você não sabe. Como é que eu posso identificar que esse imóvel está ok? Nós temos, são acho que 8 turmas na Escola Superior Universitária da pós de contratos e direito imobiliário. E as perguntas são parecidas dos advogados, né? O contrato mal feito, ele existe, é verdade. Não existe contrato perfeito, mas o contrato ele tem requisitos básicos. Capacidade, tem que ser algo lícito, possível. Mas fora tudo isso, um contrato bem feito começa pelo título. Se eu estou comprando e vendendo um imóvel irregular, eu vou colocar compra e venda? Está errado. Compra e venda tem o artigo 108 do Código Civil. Se eu faço um contrato desse, ele não vai servir como justo título de boa-fé, vai ser declarado nulo, eu não vou conseguir fazer nada. Então o ideal é sempre tomar cuidado já com o título. É posse, cessão de direitos possessórios e afins. É direitos hereditários, né, que nós estamos conversando sobre isso. Cessão de direitos hereditários, acabou. Instrumento público tem que ser. Compra e venda, pagamento à vista. Promessa, estou comprando algo que ainda vai ser entregue. A promessa equipara-se ao imóvel na planta. Quando eu vou comprar um imóvel na planta, promessa, o título, instrumento particular de promessa, compra e venda.
Compromisso, compra e venda. Estou comprando um imóvel que já existe, mas existe uma obrigação de fazer. Eu estou comprando direto com você e parcelando direto com você. Então, o erro já começa no título. Sim. Depois, o próximo erro, normalmente de muitos colegas advogados, corretores, corretoras, é pegar no Google, né? Vai lá no Google e pega lá o modelo. Que é a pesquisa, e quase todo mundo faz isso, né, doutor? É assustador. Eu tive um caso de um aluno que me procurou para ajudá-lo, de uma representação ética, por quê? Porque ele pegou o modelo do Google. Só que... Só mudou o nome. Só mudou o nome. E a parte também digitou no Google e ela achou o mesmo modelo. Ela imprimiu, o marido e a mulher ficaram analisando uma noite. Ele falou, olha, tudo igual, até os erros. X. Isso foi parado no Tribunal de Ética, né? Então, precisa tomar cuidado. Eu falo para os meus alunos, você tem um esqueleto num contrato no seu escritório, tudo bem, o juiz também tem, né? Em relação à sentença, tem um esqueleto ali. Mas o contrato tem que ser feito de forma artesanal, para você, diante da situação concreta. E um especialista, né, doutor? Também. Também é algo que eu defendo muito. Quem faz tudo não faz nada. Não dá para atuar em várias áreas. Ah, eu sou advogado de direito previdenciário, trabalhista e criminal e não imobiliário. Não é. Então não é de um, você não atua em nada, né? Na vida a gente tem que ser especialista, não dá para fazer tudo. Contrato, começa pelo título, tem que tomar cuidado com a qualificação. A qualificação eu acho muito engraçado. O sujeito ele quer vender um imóvel, ele esquece que ele é casado. Ela esquece que é casada. Ou seja, nem menciona o marido, a esposa. Não pode, né? Quando você pensa em fazer contrato, se existe o casamento, tem que mencionar o marido, a esposa. A anuência, se ele não é detentor de direitos, ele ou ela, tem que ter anuência. Então, o cuidado começa já na qualificação também. Eu corrijo muito o contrato, faço muita mentoria. Eu corrigi semana passada um contrato, não tinha nacionalidade, não tinha profissão, não tinha estado civil, só tinha o RG. Aí não tinha nada, doutor? Não tinha nada. Eu perguntei para o advogado, eu falei, e os dados? Ah, não tenho. Eu falei, você vai deixar assim? Ah, eu vou, porque eu não quero incomodar meu cliente. Eu falei, não, você vai fazer algo errado porque você não quer incomodar o cliente. Então, existe sim uma falta de preparo. Acho que em todas as profissões, né? Sim, A gente precisa se preparar. Qualificação é muito importante que ela seja o mais completa possível. E outro defeito horrível também dos contratos, falta de objeto. As pessoas alugam imóveis, vendem imóveis e o objeto não é completo. Só tem o nome da rua, não tem o bairro, não tem o CEP, não tem a matrícula do imóvel, que é o RG do imóvel, número de contribuinte. Então é um descuidado total, né? E esses contratos mal feitos, muitas vezes vão te atrapalhar sim a regularizar o imóvel, que você não vai conseguir. Ele nem reconhecido pela jurisprudência é como justo título e boa-fé. Um contrato bem feito, ele ganha um nome, um plus. Justo título e boa-fé. O que quer dizer isso? É uma prova que você comprou o imóvel de boa-fé. É mais fácil você regularizar quando você tem um instrumento desse, um justo título e boa-fé. Infelizmente, tem muito contrato mal feito. Falta objeto, falta valor, forma de pagamento, cláusulas de obrigações recíprocas faltam também. Tem muita cláusula nula de pleno direito, porque é cláusula abusiva. Eu nunca vou esquecer, acho que faz uns 4 meses, um contrato que eu li, e no contrato tinha uma cláusula dizendo que se ele quisesse morar no imóvel, ele poderia morar no imóvel. Absurdo, né? E a parte ia assinando. Eu falei assim, mas você concorda com isso? A outra parte está vindo para você, ela pode morar no imóvel? Não, mas eu não quero que ela venha morar no imóvel. Como assim morar no imóvel? Então é algo muito abusivo, Nossa. né? Falta um cuidado contratual, falta conhecimento contratual. Então, acho que é um assunto a ser muito explorado, né? Sim. Acho que é objeto de muitas dúvidas, não só de operador do direito, mas de todos os cidadãos brasileiros. Né? E a utilidade pública, né, doutor? Utilidade pública. Porque muitas vezes você tem um imóvel, você não tem conhecimento do direito, você não sabe, você tem aquele contrato. E aí, depois, se eu quiser vender, de repente, alguma morte, né, você não sabe. E tem casos que não dá para a gente fazer o contrato particular, copiar no Google. Não. Tem casos que existe uma formalidade. Nós falamos aqui sobre a tributação. É importante lembrar, doação tem que ser para a escritura pública, senão você não consegue registrar. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita para a escritura pública, o tabelião de notas que vai lavrar a escritura pública. Falamos aqui sobre cessão de direitos hereditários. É um contrato que não adianta fazer um contrato de gaveta, não vale nada. Ele é nulo de pleno direito, já nasce errado, né? Então eu preciso fazer para a escritura pública. Nós precisamos entender quando fazer o instrumento particular, quando eu posso fazer e quando eu tenho que fazer obrigatoriamente o instrumento público. Não que um seja melhor que o outro, mas tem situações que a própria lei exige esse formalismo, né? Então é importante que quem está nos assistindo entenda isso. Sim, que é o básico, né, doutor? É o básico. Verdade. E, doutor, esse projeto de lei está em trâmite, na verdade, ele já foi aprovado aqui na Alesp, estamos aguardando a sanção ou o veto do nosso governador Tarcísio de Freitas. O senhor acredita que é importante? Porque é 8%, né? Hoje é 8%. E o senhor comentou comigo que, 4% hoje, né? E alguns estados podem chegar até 8%. Em alguns estados pode chegar até 8%? Pode chegar até 8%. Alguns estados cobram essa tributação de forma proporcional ao valor do imóvel. Então, quanto mais vale o imóvel, mais tributado vai ser. Em São Paulo, a gente reclama,
mas, de fato, essa tributação é a mínima, né? 4%. A mínima, mas ainda fica ainda mesmo né? assim é muito oneroso. Em cima do... E é engraçado que isso acontece também com as taxas judiciais. A gente reclama muito de taxas judiciais, todo mundo, quando vai usar o Poder Judiciário, não quer pagar taxa judicial. Podemos pedir isso gratuita. Quem tem direito vai ser deferido. Mas quem não tem vai pagar a taxa judiciária. Mas é 1% aqui em São Paulo. E tem estados que chegam a 4%. Então, nós temos sim algumas vantagens a comemorar quando vamos processar alguém, né? Infelizmente ou felizmente, em relação à tributação também, porque já é melhor que outros estados. Sim, sim. De fato, se isso ocorrer, melhor ainda, né? 1% maravilhoso. Eu sou muito a favor da regularização, da diminuição da burocracia e tributação, porque só assim o brasileiro vai conseguir regularizar o imóvel. Por que nós temos 50% de imóveis irregulares? Porque é muito caro regularizar um imóvel, essa é a verdade, né? Eu faço uma analogia à pirataria. Por que as pessoas compram, não que eu concorde, não que eu compre, mas por que as pessoas compram CD pirata? Porque é caro o CD, Sim. né? Se a gente consegue chegar a um valor mais acessível, eu acredito que isso facilita. E a regularização imobiliária, a partir do momento que nós temos mecanismos que deixam isso mais em conta, menos oneroso, mais acessível, com certeza vai diminuir essa questão de regularidade no Brasil, que é tão necessária a gente ter imóveis regularizados. Outro fator que eu queria trazer para você, nós temos aí, pelo menos 20% dos imóveis no Brasil não tem matrícula em lugar nenhum, não tem registro em lugar nenhum. São os chamados vícios registrais. O que é isso? Você mora numa casa, aí quando chega um momento que você procura obter informações sobre o imóvel, você descobre uma informação muito triste. O seu imóvel não existe, não consta em cartório nenhum. Isso acontece em todos os estados, São Paulo também acontece isso. Infelizmente, tem muitos imóveis que não têm registro, a casa não consta. Parece que você mora numa casa que ninguém sabe que existe. Como regularizar isso? Então, também é uma situação que tem alguns projetos de lei também, que é importante que a gente tenha aí um avanço, porque muita gente quer regularizar, quer ter o registro e não consegue. Não tem origem imobiliária esse imóvel. Ou seja, é um imóvel que existe, mas não tem registro em lugar nenhum. É uma pessoa sem documento. Olha que fatalidade, né? Professor, já que a gente está falando sobre esse assunto, que é importante, e aquela pessoa que foi lá, comprou o imóvel e não existe? Como é que fica a situação? Ela comprou, pagou, entre aspas, era dela o imóvel, mas ela verificou que não existe. Ela caiu num golpe. Caiu num golpe. Na verdade, toda vez que nós compramos um imóvel e de fato existe uma simulação, cabe a nós fazermos uma ação chamada ação declaratória de nulidade do ato jurídico. Qual o objetivo dessa ação? Essa ação eu vou pedir a nulidade do negócio jurídico, porque ocorreu uma simulação, e a devolução dos valores pagos. E aí eu posso pedir perdas e danos, que é o dano moral, dano material também. Essa é a situação para nulidade, mas nós temos uma outra situação que é a rescisão. Quando eu não quero mais aquele imóvel, eu quero desistir do negócio, se não foi possível um distrato consensual, é possível uma outra ação que chama ação de rescisão de contrato e devolução dos valores pagos. Cabe tanto nas relações cíveis, né, nas pessoas particulares que não vivem disso, quanto com as construtoras, incorporadoras, é um direito que eu tenho de pedir a rescisão do contrato também. Mas ela perde esse dinheiro, doutor? Não perde. Na verdade, um exemplo, quando eu desisto da compra de um imóvel na planta, tem a lei do distrato, que fala de 50%, 70%. Ainda bem, né, temos algumas leis que, infelizmente, elas trazem aí situações que acabam complicando, né, o consumidor, mas tem muito juiz aplicando o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Então, como a construtora, a incorporadora deu causa, porque eu comprei um apartamento, isso é muito comum, furto de metragem, eu comprei um apartamento de 59 metros quadrados. A hora que eu vou medir de verdade, tem 49. Aí vem a realidade. Né? Vem a realidade. Então, eu provando isso, eu consigo, sim, a rescisão do contrato, a devolução dos valores pagos, até de forma integral, inclusive. Interessante. E, professor, já que estamos falando sobre esse assunto, e aquela pessoa que começou, comprou o imóvel e não conseguiu pagar? Né? Ela não conseguiu pagar de 100%. Ela perde, vai para leilão e acabou. Fica por isso mesmo. É muito importante tomar cuidado. E tem orientações que eu vejo muitas vezes absurdas em relação a isso. Quando eu compro um imóvel na planta e tem um financiamento imobiliário, se eu perceber que eu não vou conseguir pagar, que vende uma ilusão para o brasileiro, sim, né? Sim. Ó, casa própria, casa própria, casa própria. Você só é feliz quando tem a casa própria. Só que te empurra um financiamento imobiliário. Se um outro casal fica desempregado, ou a gente mesmo passa por uma situação, você não consegue pagar, acabou. Né? É uma realidade, né? O sonho acabou. Acabou. E isso é perigoso. Porque quando a gente deixa de pagar as prestações do financiamento imobiliário, o imóvel vai a leilão, a asta pública. É o chamado leilão extrajudicial. Muitas vezes você não vai ser nem comunicado. Se um investidor, alguém que queira arrematar esse imóvel, vai arrematar, vai se tornar proprietário, depois de se tornar proprietário, registrando a carta de arrematação, ele vai convidar você a se retirar. Falar, eu comprei esse imóvel no leilão, por favor, você saia. Isso pode ser feito através de uma notificação extrajudicial,
notificação judicial. Se você não sai, essa pessoa, esse casal, essa família pode fazer uma ação de missão na posse e pode pedir uma liminar de desocupação e provavelmente vai conseguir sucesso. Numa situação dessa, se a gente percebe que estamos numa situação, infelizmente, que não dá mais para pagar o financiamento imobiliário, a grande saída qual que é? Talvez se antecipar e fazer a ação de rescisão de contrato, talvez fazer uma revisional, juros abusivos, taxas abusivas, pode ser uma saída. Que é a melhor saída nesse momento. É a melhor saída. Eu falo que é melhor você fazer uma ação de rescisão e ser o autor da ação, do que você ir deixando as coisas para depois e amanhã se tornar o réu da ação, numa ação de missão da posse. É muito ruim isso, né? Para o seu nome, para um próximo financiamento, para uma alocação, e sem falar que você vai perder o seu sonho, né? A propriedade. Sim, sim. E doutor, quais são as maiores queixas hoje em relação a imóvel? Hoje existe, acho que o furto do momento é o furto de metragem. Existem muitas construtoras incorporadoras que vendem imóveis e você vai medir, descobre que te venderam pelo menos 5 metros quadrados a menos, 10 metros quadrados a menos. Em São Paulo tivemos casos de 15 metros quadrados a menor. Então, assim, é um assunto sério, né? Muito. Porque nós sabemos que quem mora em apartamento sabe que um metro quadrado faz a diferença para colocar um fogão, né? Uma geladeira, né? Uma televisão. Então, esse é um problema sério do momento. Mas existem outros, vícios ocultos. O que seria esse vício oculto? Eu compro um apartamento e eu vou morar. E aí eu percebo que começa a trincar, tem barulho, passa um cano no lugar errado, é muito comum também. Então, são os problemas do dia a dia. Mas o direito brasileiro tem algo interessante. Nós temos 2 cláusulas automáticas, eu falo. A primeira é a evicção, que é uma cláusula muito legal. O que é a evicção? Então, eu vendo um imóvel para você e existe uma ação judicial que você não sabia. Mesmo que você não sabia, você pode pedir a desistência do negócio, a rescisão do contrato, porque você descobriu que tinha uma ação que pode impactar nesse imóvel. Com a nulidade da nossa transação imobiliária, pode respingar em você. Então, evicção é uma cláusula que tem ou não tenha no contrato, ela é válida. Outra cláusula importante é o vício redibitório. O que é o vício redibitório? Eu compro um imóvel, ele começa a dar problema depois que eu vou morar nesse imóvel, eu também posso pedir a rescisão. Quer um exemplo bem legal? Quero. E eu estou pensando em comprar meu imóvel, doutor. Já estou te dando várias exemplos. dicas aqui, hein? Esse vício redibitório, a gente precisa tomar muito cuidado. A gente compra apartamento. Sim. Só que a gente não presta atenção, não somos especialistas onde bate o sol. Sim. Então você compra naquela empolgação, preço, localidade e compra o imóvel. Compra o apartamento, empreendimento imobiliário. Aí você coloca suas roupas bonitas, certo dia, depois de 5 dias você vai pegar a sua roupa. Opa, que cheiro é esse? Que cor é essa? Essa roupa era escura, agora é branca, né? Mofo. Então, é algo que pode ser chamado de vício redibitório. Porque você só vai descobrir isso morando. Você não vai descobrir não morando. A partir do momento que tem o guarda-roupa, né, planejado ou não, você só vai descobrir isso morando. Então, você poderia pedir a rescisão desse contrato com base no vício redibitório. Por quê? Porque, na verdade, você descobriu depois da moradia. É um ponto muito importante, muito legal. E que acontece muito, acontece muito, acontece muito. E nós temos no Brasil algo que chama prescrição. Nós temos a prescrição positiva e a prescrição negativa. Prescrição positiva é a do bem. Nós falamos aqui hoje sobre o uso capião. Sim. No Brasil a gente tem 36 espécies de uso capião. Quanto mais posse você tem, mais opções de uso capião você pode usar. Essa prescrição é legal, ela nos ajuda a regularizar o imóvel. Sim. Mas tem a prescrição negativa, que aparece no Código Civil, artigo 206. Ela é aquela prescrição que você perde o direito de processar ou de ganhar a ação. Então, nessa situação, o que o vício redibitório, o vício oculto nos ajuda? Vamos dizer, direito do consumidor, a gente tem prescrição de 5 anos. Comprei da construtora, eu tenho direito a reclamar 5 anos. Só que você comprou e não foi morar agora. Porque você mora com seus pais, você cuida dos seus pais, você não quis comprar e já ir morar nesse imóvel. Depois de 4 anos ou 5 anos, por mais que o imóvel ficou fechado ali, você foi morar nesse imóvel. Aí você decidiu, tomou coragem e foi morar. Mesmo assim, na primeira semana começa a dar mofa nas roupas, você tem o direito de pedir a rescisão do contrato. E não há que se falar em prescrição, porque é vício oculto. Começa a contar o prazo de 5 anos a partir do momento que você descobre o problema, o defeito. Então, é algo muito legal que a Lei 8.078 nos traz para nos proteger na relação de consumo, né? Que pode ser aplicada também ao direito imobiliário. Sim. Doutor, estava lendo aqui a pauta e eu queria te fazer essa pergunta, assim, e aquelas pessoas que moram em locais irregulares? Porque muitas vezes eles vão lá na comunidade. Como que fica essa situação, as pessoas que moram em locais irregulares? Esse é um problema sério. De acordo com o direito. É um problema sério porque quando nós moramos num local que não é propício a fazer uso capião, eu trago vários exemplos. Área de APP, preservação ambiental. Quantas pessoas em São Paulo, comunidades, são formadas em área de APP, preservação ambiental, áreas contaminadas?
é uma área que você nunca vai conseguir regularizar. Por mais que você pense no uso capião coletivo, que também existe, você não vai conseguir regularizar. É um problema que vai acabar com qualquer tese para regularizar esse imóvel. São as chamadas áreas irregularizáveis, porque você não consegue regularizar. É um problema sério. Por isso, quando nós vamos comprar um imóvel, tem que prestar muita atenção nessa questão topográfica também. Eu sempre falo que não compra o imóvel na planta, usado, irregular ou regular, sem fazer o chamado due diligence. Você sabe o que é? Não. Você que está pensando em comprar um apartamento tem que saber. Due diligence é uma auditoria imobiliária. Isso serve para compra de imóveis usados, novos, na planta, imóvel comercial, residencial. Sempre antes de comprar um imóvel, até para saber como que eu vou regularizar esse imóvel, eu preciso ter um kit de certidões. O básico é certidão de propriedade atualizada, certidões do distribuidor civil, da esfera estadual, da esfera federal, certidões trabalhistas, de execuções trabalhistas e ações trabalhistas. Todas essas certidões, parece bobagem, mas vai fazer com que você não entre numa furada, tanto no apartamento, no imóvel na planta, como no imóvel usado ou também no imóvel regular ou irregular. Chamado due diligence, é uma auditoria imobiliária. Então, são certidões que não precisa ter advogado, não. Certidão de propriedade você consegue solicitar pelo próprio cartório competente, ligando no cartório, no próprio site, com muita facilidade. Certidão de distribuidor civil é a mesma coisa. Você entra no site do Tribunal de Justiça do Estado, consegue solicitar, o sistema é autodidata, é bem tranquilo para solicitar. E as certidões também de protesto também é fácil. Hoje em dia tem vários serviços, ARISPs, cartórios 24 horas, você consegue o kit de certidões. Mas é muito importante para evitar esse tipo de situação. Doutor, eu quero agradecer a sua presença aqui, tirar as nossas dúvidas, que é um serviço de utilidade pública e que esse projeto que passe, né, que é bastante importante. E você já está convidado para vir em um outro programa para falar mais sobre, porque assim, 30 minutos passa muito rápido, então a gente não consegue tirar todas as dúvidas, tá bom? Nós falamos de muita coisa, acredito que tenha sido proveitoso. Eu agradeço bastante o convite, viu? Sim, e muitas vezes a pessoa quer comprar um imóvel, não sabe, então aqui já teve várias explicações para a pessoa não cair em nenhum golpe. Verdade, verdade. Agradeço o convite, viu? À disposição também. E o programa Alesp Cidadania fica por aqui. Para você rever os nossos programas, é só ir no nosso canal do YouTube, Rede Alesp. Até lá! Tchau!